E aí, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo para essa nossa última aula do dia 24. Então, pessoal, como a gente vem desenhando ao longo dessa nossa tarde, nós estamos falando aí de Estados Unidos, China, Brasil, como que a gente se porta, como que a gente não se porta. Vimos no primeiro vídeo a briga entre Estados Unidos e China, depois as relações entre Brasil e Estados Unidos. E agora, por último, nós vamos ver aí entre Estados Unidos e China e o Brasil. Nós vimos no vídeo anterior que o que nós mais vendemos para a China são commodities, ou seja, aqueles bens que a gente retira da terra, bens primários, que não passaram ainda por um processo um processo que agregue valor na coisa, né? Nós vendemos aí carne, nós vendemos soja, milho, nós vimos aí que a soja e o milho são os grandes protagonistas nessa venda. Soja, minério de ferro e petróleo são os protagonistas aí nessa venda para a China. Então nós vamos pensar o seguinte: a China, ela é um país comunista, como eu disse para vocês. E nessa briga aí nós temos de outro lado os Estados Unidos, que é um país capitalista. O Brasil, ele se situa no quintal dos Estados Unidos e ele não vê com bons olhos, principalmente porque não vê com bons olhos, o que eu quero dizer é o seguinte: não vê com bons olhos as relações amistosas comerciais entre Brasil e China. E nós não estamos falando em relações ideológicas, gente, nós estamos falando em relações comerciais. Não vê com bons olhos porque o Brasil, ele tem uma balança comercial favorável ao Brasil na sua relação com a China. E os Estados Unidos não têm isso, né? A China é um país muito bem organizado, enquanto o Brasil ele está aí brigando aí na sua organização, não é? Então, o Brasil, ele reata suas relações com a China em 1974 e vários governos vêm trabalhando para consolidar, ou seja, para firmar esse bom relacionamento entre Brasil entre os dois países, entre Brasil e China. Nós não temos casos de brigas históricas como o que a China vai ter aí com alguns países europeus, não é? A China tem com países da Europa e os vizinhos e seus vizinhos dos Estados Unidos. A rede institucional que envolve a China e o Brasil é densa e é composta. Eu vou ler alguns dados para vocês aqui que vocês têm no texto que vocês deveriam ter lido aí antes dessa aula. Satélite de recursos terrestres Brasil-China, criado em 1988. Um grupo de parlamentar de amizade criado em 1993, a Comissão de Alto Nível de Consulta e Cooperação criada em 2004, que é composta pelos vice-presidentes dos dois países, com 5 reuniões até o momento, até a última que foi agora em 2019, os BRICS, não é? Inaugurado em 2006 e que é presidido pelo Brasil, e foi presidido pelo Brasil em 2019, um diálogo estratégico entre os ministros das Relações Exteriores em 2012, ele evoluiu para o diálogo global estratégico entre os ministros das Relações Exteriores, pois Brasil e China têm o objetivo de atuar em uma coordenação em escala global. O último encontro aí foi em 2019. A relação entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China e como que o Brasil deve ficar, nós temos que pensar o seguinte: enquanto Estados Unidos e China estiverem brigando comercialmente, é bom para o Brasil. E quanto mais embargos econômicos o Trump colocar sobre a China, melhora para o Brasil, porque assim a China compra mais do Brasil. Porque os Estados Unidos, se vocês não sabem, ele também é um grande produtor de commodities, ele é um grande produtor de soja, ele é um produtor de minério de ferro, mas ele não é um produtor de petróleo, coisa que o Brasil é. Então, o Brasil ele precisa de uma neutralidade quando
Estados Unidos e China estão brigando. Mas aí nós tivemos o caso do coronavírus, em que os filhos do presidente começam a falar coisas que não devem contra a China, o que acaba abalando as relações institucionais. Depois nós tivemos uma fala do ministro da Educação, o Weintraub, preconceituosa, culpando o governo chinês e o povo da China pelo coronavírus. Abala mais ainda as relações institucionais entre os nossos dois países. E por último, um figurão aí das relações internacionais apelida o coronavírus de comunavírus, o que abala ainda. Gente, se a China rompe com o Brasil quebra. Não vou dizer quebrar, uma palavra muito forte, mas o setor que mais vai sentir é o setor que não deixa o Brasil quebrar, que é esse setor primário, esse setor de commodity, principalmente a agricultura, tá? Então, pessoal, a China é um país gigante. O Brasil ele tem uma relação histórica harmoniosa com a China. A China compra muito do Brasil. O cenário é um cenário muito favorável para o Brasil, porque a China compra mais da gente do que a gente dela. Então, todas as vezes que você vê falar mal da China, principalmente você aí que trabalha em fazenda, principalmente você que o pai ou alguém aí possui uma terra que vende para essas trades aí soja, toma cuidado, porque o setor agrícola é o setor mais atingido, principalmente para a realidade aqui do nosso estado, da nossa região. A perspectiva, como eu disse para vocês, ela é sempre boa e favorável para o Brasil, mas depende muito do que os nossos governantes falam. E cada vez que eles abrem a boca para falar mal da China, abala um pouco as estruturas das nossas relações internacionais e acaba abalando o comércio. Então o dinheiro que está entrando muito pode começar a diminuir. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Não esqueçam de ler o texto e fazer as atividades. Um abração para vocês. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.